Gostei, e só lamento que o Richard esteja ocupado em fazer gol na Copa, porque ele no Ministério da Saúde pareceria ser mais eficiente do que esse cidadão de nome Marcelo Queiroga, que está assistindo em completa imobilidade, né, o recrudescimento dos casos de Covid. Veja, nós estamos tendo 30 mil casos de Covid diários, né? Esse número se iguala ao recorde que está apavorando a China. E olha que a China tem uma população que é pelo menos 6 vezes superior à brasileira. Portanto, deveria, o mesmo número lá e cá, deveria ser de 180 mil lá na China, para ser igual à gravidade que está sendo no Brasil. E eles estão apavorados com 30 mil. Então, esse tipo de coisa é inadmissível. E nós estamos vivendo uma situação absurda. O Instituto Butantan, por exemplo, segundo o seu diretor, o professor Dimas Covas, ele tem 2 milhões praticamente de vacinas contra a Covid da Coronavac, que são passíveis de serem inclusive aplicadas em crianças de até 6 anos, paradas nas suas geladeiras, estocadas, esperando que o Ministério da Saúde se digne a dizer se quer ou não quer as vacinas. E isso vai ser, com certeza, Conde, uma das principais e primeiras tarefas do novo governo na área da saúde. Recuperar esse processo de vacinação, porque senão nós vamos entrar de novo em lockdown. Olha esses casos aí das máscaras, e a gente sabe que o governo de São Paulo não é nenhum fanático por máscara. Hoje, os 4 ex-ministros que integram a comissão de transição de governo na área da saúde, especificamente o Alexandre Padilha, o Zé Gomes Temporão, o Arthur Quioro e foge Humberto Costa, né, disseram que, pelos levantamentos que fizeram, a saúde precisa, de cara, de um reforço orçamentário da ordem de 23 bilhões de reais apenas para fazer frente às seguintes questões: retomada do Programa Nacional de Imunizações, que contemple a vacinação contra a Covid. Segundo, um alívio na fila de espera provocada pela pandemia nos exames e cirurgias que estão represados. Em terceiro lugar, providências urgentes, né, na área de compra de medicamentos para setores da administração hospitalar que estão completamente descobertos, inclusive em medicação para câncer. E terceiro, e quarto, perdão, a reposição dos estoques de materiais necessários para o mínimo de qualidade no funcionamento das unidades hospitalares, isto é, para elas não ficarem sem gás, sem álcool, sem medicamentos de uso básico, para funcionar a saúde, não é para investir na melhoria da saúde, é para funcionar apenas. E nós estamos vendo o Congresso e a nossa imprensa discutindo que a PEC é a PEC da gastança, como se isso fosse um gasto inadmissível e inadequado. Eles gostam, e é incorreto comparar, eles gostam de comparar o orçamento do país ao orçamento doméstico. Pois bem, se querem comparar assim, pensem, ponham-se no lugar do pai, de uma mãe, de chefes de família, diante da saúde dos seus filhos. Será que eles vão ficar pensando 2 vezes se vão se endividar um pouquinho para garantir que o filho pudesse ter um atendimento necessário, a medicação adequada, a vacina imprescindível? Não. Então, é disso que nós estamos falando quando assistimos a esse espetáculo dantesco de não entender que a população deu ao governo não um cheque em branco, mas um cheque com finalidades. É mentira essa história de que é uma gastança ou um cheque em branco, porque mesmo liberando do teto orçamentário esses recursos necessários, todas as despesas passam pelo crivo do Congresso Nacional. Elas só poderão ser executadas se forem colocadas no orçamento, que é a segunda etapa.
Mas enquanto a gente não define que podem ser colocadas no orçamento, nem mesmo alocadas em setores essenciais elas podem ser. Ou, pior ainda, né, vamos deixar com que o dinheiro exista, porque há excesso de arrecadação, só esse ano há um superávit na arrecadação de cerca de 125 bilhões apurados até setembro, que não podem ser gastos porque você não tem previsão orçamentária. Porque no serviço público, muita gente desconhece, você não pode gastar aquilo que não está no orçamento, mesmo que você tenha dinheiro em caixa. Então nós estamos vivendo esse paradoxo. Nós estamos com o governo com dinheiro em caixa e cada vez mais, porque está usando de todos os truques para antecipar receitas. Agora mesmo foi a decisão de pagar juros sobre capital próprio das ações do Banco do Brasil. Quer dizer, o dinheiro entra em caixa, como não pode ser gasto, ele vai exclusivamente para o alívio do pagamento da dívida pública, isto é, da dívida que o Estado contraiu emitindo títulos, e que beneficiam, sabe-se quem? Os que têm dinheiro, os que têm condições de não depender, como os pobres dependem, da gase, do álcool, do mertiolato, que está no hospital. Então, esse tipo de situação é dramático, né? Mas eu vou me conter um pouco aqui nos comentários, porque eu acho que tem que ser feita uma análise também desses eventos em que você abriu o boletim de notícias, que são os bloqueios de estrada, né? E esse caso pavoroso aí do rapaz que a gente viu nas imagens vestindo roupa militar, esse fetiche, né? Que está assolando parte da nossa juventude depois da entrada do Bolsonaro na cena política, de achar que todas as coisas, as frustrações, os ódios, as mazelas mentais, né, que essa gente desenvolve, podem ser resolvidas à base do tiro, da morte, e antecipando para o nosso país uma situação que a gente vai chegar, e que hoje no blog eu chamei de a procura de um Jim Jones, porque nós estamos caminhando para isso.